Nesse vídeo, você aprenderá a manipular informações de formulários utilizando a linguagem de programação PHP. Os formulários são ferramentas extremamente úteis em sites, pois permitem que o usuário troque informações, que o usuário interaja com o site, ou seja, ele não é um site que o usuário simplesmente é passivo, ele interage, ele dá entrada de informações através dos formulários. E nós vamos ver aqui nesse vídeo dois métodos de envio do formulário, que é o método GET e o método POST. Vamos ver a diferença entre um e outro. E para exemplificar a utilização dos formulários, a troca de informações entre os arquivos HTML e PHP, nós vamos implementar o exemplo da página 83 da apostila. Então, vou abrir o PHP Editor. Você vai criar um arquivo novo. Nesse momento vai ser o arquivo HTML. Só para deixar claro, quando a gente trabalha com formulários, trata as informações do formulário com a linguagem PHP, nós trabalhamos com dois arquivos. Um arquivo é o arquivo HTML, que vai conter os códigos de criação do formulário, os campos, a página HTML, e um outro arquivo que contém códigos PHP, que vai receber a informação que foi passada no formulário e vai manipular essas informações de alguma maneira. Então aqui eu vou criar o formulário da página lá 83. Essa tag action indica qual arquivo será chamado quando o usuário clicar no botão de enviar do formulário. Ou seja, esse action tem que ser o nome do arquivo PHP que a gente vai criar daqui um pouco. Então, você coloca o nome do arquivo. Não precisa ser esse nome, pode ser qualquer outro nome, mas você tem que colocar .php, o nome do arquivo, .php, que é a extensão. Então, nessa tag, você indica para o formulário qual arquivo será chamado no momento do envio do formulário. E a próxima tag é a tag do método. Nesse caso desse formulário, a gente vai utilizar o GET primeiramente. Depois a gente vai ver o POST, a diferença de um e outro. Agora eu vou inserir os campos. Vou inserir um campo de texto, input type text. Vou colocar um nome para esse campo através da tag name. Então, esse atributo name ele é muito importante, pois é através desse atributo que nós vamos fazer o link entre o arquivo HTML e o PHP. Já já você vai entender como isso é utilizado. Vou definir um tamanho do campo, e vou fechar o parágrafo. Vou copiar essa tag 3 vezes, só vou alterar aqui. No caso da tag do endereço, o name, eu vou colocar endereço também, porém sem cedilha e sem acentos. E por último, o e-mail. E aí no name eu vou colocar e-mail. E falta ainda o botão de envio. Então eu vou colocar o input type submit. O value vai ser enviar. Esse value é o texto que aparece sobre o botão, ou seja, é o texto do botão. Tá? Vou colocar um name para ele também. Beleza. Fecho a tag /form. Vamos salvar esse arquivo. Vou lá em arquivo salvar como. Vou lá na pasta do AMP. Como nós vamos trabalhar com dois arquivos, eu vou criar uma pasta chamada formulário e vou colocar esses dois arquivos dentro. Então, eu vou chamar esse arquivo HTML de form. Vou escolher aqui HTML. Beleza, está salvo o nosso formulário.
E agora o próximo passo é criar um arquivo PHP. Então você vai acessar o menu Arquivo, Novo, PHP. E nesse arquivo PHP você vai criar o código que recebe os dados do formulário. Então, primeiramente nós vamos criar uma variável nome. Ela vai receber através do método get. Ela vai receber o conteúdo do campo cujo o name é nome. Ok? Então veja bem, ó, esse nome que você coloca dentro do colchetes aqui, entre aspas, tá? Ele se refere a esse name aqui. Então é dessa forma que o arquivo PHP sabe que o que vai ficar armazenado na variável nome é o conteúdo desse campo aqui. Ó. Tá vendo? Todos eles são do tipo texto, correto? Mas o name de cada um é diferente. Ó. Então é através desse name que você mostra para o PHP qual o campo daqueles três que vai ser atribuído à variável nome. Então eu vou copiar isso aqui 3 vezes e vou alterar a variável. Aqui é a mesma coisa, pego o name do campo endereço e por último o e-mail. Beleza, eu vou digitar um outro comando agora que é um echo. Vou colocar aqui seu nome é, e aí a variável nome e uma quebra de linha. Um outro comando. Seu endereço é endereço. E por último, seu e-mail é e-mail. Beleza. Então nós vamos salvar esse arquivo. Agora um pequeno detalhe. O nome que a gente vai colocar nesse arquivo tem que ser o mesmo nome que você colocou na tag de ação do formulário. Ok? Então tem que ser exatamente esse nome aqui. Então eu vou até copiar esse nome e vou salvar esse arquivo PHP agora. Veja que ele está dentro da pasta formulário, né? E salvar. E vamos fazer o teste do nosso formulário lá na página. Então eu vou primeiramente iniciar o AMP Server. O servidor está parado. Isso, beleza. Então nós vamos digitar aqui, ó, localhost. Agora, a gente colocou os dois arquivos numa pasta chamada formulário. Então, como ele está dentro de uma pasta, você coloca uma barra, escreva formulário, barra, o nome do arquivo, form.html. Opa, acho que é HTML. Então. Isso, HTML. Então vamos lá. Vou digitar o nome, vou digitar o endereço, rua 1, por exemplo, e um e-mail aqui. Opa, deu um errinho aqui na linha 13. É interessante a gente saber interpretar os erros do PHP também. Aqui ele fala que tem um erro de sintaxe, né? Ou seja, escreveu alguma coisa errada lá dentro do arquivo PHP. E ele mostra a linha, ó, o nome do arquivo que deu o erro, ou seja, é o arquivo método get.php na linha 13. Então, facilita. Aqui, ó. Tá vendo? Eu esqueci de fechar a aspa aqui, ó, no finalzinho. Salvo novamente, vou lá e atualizo as informações. Beleza. Então, olha lá, o que apareceu? O seu nome é, aí o dado que foi inserido no campo do formulário. Seu endereço é rua 1 e o e-mail. Beleza? A partir do momento que você recebe as informações do formulário, você pode manipular essas informações de qualquer forma. Você pode, por exemplo, receber o nome e a idade de uma pessoa e criar um código aqui que verifica se ela é maior ou menor de idade. A manipulação fica por conta do programador, né? Cada caso é um caso, depende da situação a que o formulário está sendo destinado. Beleza? No nosso caso, é um exemplo simples de como as informações passam do formulário para um arquivo PHP e como você pode manipular essas informações depois. Beleza?
A respeito do método get e post, veja bem, o método get, ele passa todas essas informações que foram exibidas na tela, ele envia através da URL. Então, veja bem, logo depois do nome do arquivo, foi colocado um sinal de interrogação que indica uma passagem de parâmetros. Então, olha lá, ó, o nome, e aqui tem o nome completo, ó. Aqui tem só um caractere especial, né, por causa do tio, mas, olha lá, o João, mais Paulo, mais Norberto. E, aí concatenou o endereço, rua, mais um. Então, ele passa todas essas informações através da URL. Se você olhar aqui em cima, vai estar na URL todas as informações do formulário. Beleza? Então, o método get trabalha dessa forma. Vamos colocar, então, o método post. Como que eu faço para alterar isso? Você vem aqui, altera para post, salva, volta lá no arquivo PHP e altera para post. Altera todos os locais que tiver essa linha de código, você altera para post. E salva novamente. Vou voltar no formulário, vou atualizar a página e vou inserir as informações novamente. Então, Pedro Magalhães. Endereço, Rua Alvorada. E o e-mail, pedro@lalala.com.br. Enviar. Veja bem, o código funcionou da mesma maneira, tá? Funcionou da mesma forma, né? Porém, ó, se você olhar na URL, você vai perceber que não existe nenhum parâmetro passado na URL, ou seja, todas as informações foram ocultas na hora que as informações passaram do formulário para o arquivo PHP. Então, não foi passado através da URL, ok? Então, essa é a diferença principal aí do método get e do método post. Beleza? Então, o formulário é dessa forma que você trabalha. Muita atenção na hora que você for colocar os names dos campos, né? Esse name aqui, que eu falei para vocês, aqui é muito importante. Se você, por exemplo, mudar um name e esquecer de colocar um E, ele não vai funcionar. Tá? Veja bem. Vou enviar novamente. Opa, aqui ele tem que atualizar a página. Vou colocar lá. Olha lá, ele deu um erro, tá? Por que ele deu um erro? Veja bem, fala na linha 3, ok? Do método get, do arquivo método get. O que a gente tem na linha 3? Se você for lá, você vai ver que é alguma coisa aqui que está errada. Mas aqui está errado? Não, aqui está tudo correto. Porém, esse atributo que está dentro do colchetes aqui está diferente desse name aqui, tá? Então, é por isso que eu falo que tem que prestar bastante atenção na hora de colocar o name e, da mesma forma, na hora de chamar ele aqui no arquivo PHP. Beleza? Então, a parte de formulários que a gente viu na apostila, esses exemplos estão na página 83, né? A implementação do formulário está na página 83 e a implementação do código PHP está na página 85. É só você replicar isso daí, fazer os testes, incrementar, criar mais variáveis, mais campos nos formulários, né? No formulário, e trabalhar essas variáveis da forma que você achar interessante. Beleza?